Daniel capítulo 1. No início do livro de Daniel, somos apresentados ao cenário em que o rei Nabucodonosor, o poderoso líder de Babilônia, conquista Jerusalém. Durante essa conquista, o rei decide levar cativos alguns jovens talentosos e promissores de Israel. Entre esses jovens estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei, reconhecendo o potencial desses jovens, ordena que sejam educados e treinados na cultura babilônica, visando assim integrá-los à sociedade e servi-lo na corte. Além disso, como um símbolo de sua autoridade sobre esses jovens cativos, o rei decide mudar seus nomes. Daniel passa a ser chamado de Beltesazar, Ananias é renomeado Sadraque, Misael torna-se Mesaque e Azarias é transformado em Abednego. Essa mudança de nomes não foi apenas uma questão de convenção, foi uma tentativa de redefinir a identidade desses jovens, conectando-os mais profundamente à cultura e religião babilônica. No entanto, mesmo diante dessa pressão cultural, Daniel e seus amigos se mantêm firmes em sua fé em Deus, recusando-se a se contaminar com a comida e a bebida oferecidas pelo rei, optando por uma dieta simples de vegetais e água. Essa decisão inicial de permanecer fiel a Deus, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, estabelece o tom para as experiências extraordinárias que esses jovens viveriam nos capítulos subsequentes. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho de como a fidelidade e a integridade diante das pressões culturais podem levar a experiências divinas e demonstrações poderosas do cuidado de Deus por seu povo. Daniel capítulo 2 e versículo 2. No segundo capítulo do livro de Daniel, somos apresentados a um evento crucial na vida do rei Nabucodonosor. Ele é atormentado por um sonho intrigante que o deixa profundamente perturbado. O rei, desejando compreender o significado desse sonho, convoca seus sábios, astrólogos e feiticeiros para interpretá-lo. No entanto, nenhum deles é capaz de revelar o conteúdo do sonho ou sua interpretação. Diante da incapacidade de seus sábios, o rei emitiu um decreto que todos eles fossem executados. Isso incluía Daniel e seus amigos, que, apesar de sua posição na corte, também estavam sujeitos à ordem do rei. Ao saber do decreto, Daniel busca a orientação de Deus por meio da oração. Em uma visão noturna, Deus revela a Daniel tanto o sonho quanto sua interpretação. Daniel expressa sua gratidão a Deus e, corajosamente, apresenta-se diante do rei para compartilhar a revelação divina. O sonho de Nabucodonosor envolvia uma estátua impressionante, composta por diferentes metais, representando diferentes reinos e eras. A interpretação de Daniel revelou a sequência de impérios que se sucederiam, começando com o próprio Império Babilônico de Nabucodonosor e seguido por impérios sucessivos, como o Medo-Persa, o Grego e o Romano. Daniel capítulo 2 do versículo 31 ao 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande, e o seu esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços, de prata, o seu ventre e as suas coxas, de bronze, as pernas, de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo, até que uma pedra foi cortada, sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como pragana das beiras do verão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra, que feriu a estátua, se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Além de fornecer uma interpretação precisa do sonho, Daniel destaca que esse conhecimento não vem dele mesmo, mas de Deus. Daniel capítulo 2 versículo 37 ao 45. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e outro terceiro reino, de bronze, o qual dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, da maneira que o ferro esmiuça e enfraquece tudo, como o ferro, que quebra todas essas coisas, assim esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido,
contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. E os dedos dos pés, em parte de ferro e em parte de barro, querem dizer, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não será deixado a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Essa humildade e atribuição a Deus demonstram a fidelidade e confiança de Daniel no Senhor. O impacto desse evento é significativo. Daniel e seus amigos são elevados na corte, recebendo posições de destaque, e o rei reconhece a superioridade do Deus de Israel sobre todos os outros deuses. Essa demonstração de poder divino estabelece ainda mais a posição de Daniel e seus amigos na corte da Babilônia, e o respeito do rei por eles cresce, consolidando sua influência e impacto na história. A fidelidade deles a Deus não apenas salva suas vidas, mas também os coloca em uma posição estratégica para cumprir o propósito divino na Babilônia. Daniel capítulo 3 versículo 1 ao 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 covados, e a sua largura, de 6 covados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. A estátua de ouro representava o poder e a glória do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então todos se ajuntaram para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, e de toda sorte de música, vos prostrareis, e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua, desafiando não apenas a autoridade do rei, mas também afirmando a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses da Babilônia. Em Daniel capítulo 3 versículo 10 ao 18 diz: Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e da gaita de fole, e de toda sorte de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer um que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: Porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Perguntou o rei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei, ele há de nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A fúria do rei ao descobrir a recusa dos jovens foi imensa, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Daniel capítulo 3 e versículo 20 ao 21. E ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançar na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com as suas capas, seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3 e versículo 25. No entanto, a fé inabalável dos 3 amigos em Deus foi recompensada. Ao lançá-los na fornalha, o rei e seus súditos viram um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, acompanhando Sadraque, Mesaque e Abednego no meio das chamas. Daniel capítulo 3 e versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. A experiência na fornalha ardente foi uma manifestação impressionante do poder de Deus. Não apenas os jovens não foram queimados, mas saíram da fornalha sem cheiro de fumaça. Essa intervenção divina levou até mesmo o rei a reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o verdadeiro Deus. Ao testemunhar o poder sobrenatural de Deus, Nabucodonosor declara uma mudança radical em sua postura. Ele reconhece publicamente que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus, e emite um decreto que proclama a grandeza do Deus de Israel. Daniel capítulo 3 e versículo 29. Por mim, pois, se faz um decreto, que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e a sua casa seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Como recompensa pela fidelidade demonstrada, o rei promove os jovens na administração do reino, demonstrando uma reviravolta notável. Aqueles que inicialmente eram cativos e que se recusaram a comprometer sua fé agora se tornaram líderes influentes na corte de Babilônia. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas um relato de um milagre espetacular, mas também uma narrativa de transformação e reconhecimento da soberania de Deus, mesmo entre os líderes mais poderosos do mundo. Eles nos inspiram a permanecer firmes em nossas convicções, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Espero que tenham gostado desta jornada pela Bíblia. Curta este vídeo, deixe seus comentários, compartilhe e não esqueça de se inscrever para mais conteúdos inspiradores sobre as Escrituras Sagradas.